Olá, alunos e alunas do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro, de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos retomar nossa matéria, analisando agora a teoria de Klaus Günther, professor de Direito Penal e Processo Penal na Alemanha, que foi aluno de Jürgen Habermas. Günther, então, vai estabelecer e vai propor uma teoria do direito e da interpretação muito interessante, Ele parte, então, do pressuposto habermasiano de que as normas são válidas se elas puderam contar com a aquiescência, com a aceitação racional, pelo menos em potencial, de todos os possíveis afetados pelas normas. É assim que Günther vai reformular o princípio da validade do direito, ou a ideia de validade da norma. Uma norma é válida se ela tiver podido contado, se ela tiver contado, pelo menos em potencial, com a aceitabilidade racional de todos os possíveis afetados pela norma. E esse discurso de validade da norma, ele é produzido pelo legislativo, porque é o órgão que tem a capacidade institucional de ampliar o debate público para que os argumentos dos mais diversos tipos possam ser discutidos, e que se possa, portanto, aprovar uma norma válida. Esse discurso legislativo, Klaus Günther vai chamar de discurso de justificação. São discursos caracterizados pela abstração, pela generalidade, pela universalidade. No entanto, uma vez que essa norma adentra no sistema jurídico, que se torna uma norma válida, passa-se a ter o problema da aplicação, porque nenhum texto normativo é capaz de regular toda a situação ou todas as situações de aplicação. Então, é preciso ter um discurso específico para a aplicação da norma, um discurso voltado para a situação concreta, para os casos concretos. Esse discurso ele é feito no judiciário, é o discurso jurisdicional de aplicação, ou discurso de aplicação, ou ainda o discurso de adequação. É preciso, então, uma vez tendo textos normativos válidos, saber qual deles é o adequado para regular a situação de aplicação. E isso vai exigir, portanto, de todos aqueles que poderão ser afetados pela decisão, o direito de participar com iguais liberdades na construção desses argumentos específicos e voltados para o caso concreto, para a produção do discurso de aplicação, para se saber qual desses textos normativos que são válidos, qual é o adequado para regular a situação concreta. Então, se o discurso de justificação legislativo ele está caracterizado por ser um discurso abstrato, geral, universal, o discurso de aplicação ou de adequação, o juízo de adequabilidade, ele se caracteriza por ser histórico, concreto, voltado a uma determinada situação, que é sempre irrepetível, porque é histórica. Nesse sentido, textos normativos colidem, mas normas não, porque a norma ela só vai se dar após esse trabalho de aplicação, após esse discurso de aplicação que é feito pelo judiciário, contando com a participação de todos os envolvidos que serão afetados nessa situação concreta. Daí porque Klaus Günther fará uma crítica contundente à ideia de proporcionalidade, de uma aplicação da proporcionalidade no espaço jurisdicional de aplicação. Porque, na verdade, quem faz a ponderação de normas, a ponderação de valores, é o legislador,
na hora da construção do texto normativo. Cabe ao juiz apenas tentar encontrar o texto adequado para a situação concreta que está sob julgamento, a partir de um esforço argumentativo que ele vai fazer junto com os interessados que serão afetados pela decisão. Então, tendo em vista tudo isso, já é possível perceber, né, por que tanto a tese da mutação constitucional quanto da aplicabilidade das normas constitucionais, essas teses devem ser superadas se entendermos o direito como um conjunto coerente e consistente de princípios, como uma questão de princípios. Afinal, né, na mutação constitucional se diz que o texto é o mesmo e a realidade muda, como se houvesse uma separação entre texto e realidade. Né? Como nós vimos ao longo dessa discussão de hermenêutica, na verdade, o texto se modifica a partir do momento em que os intérpretes se modificam. Não há essa separação entre norma e realidade. Né? Afinal, se houvesse essa separação, a Constituição de 88 não seria mais capaz de regular as nossas questões, os nossos problemas. Né? A Constituição de 88 só consegue regular os nossos problemas porque ela não é de 88, ela é de 2020. Né? Esses textos eles se modificam, eles são lidos e relidos, né, a partir das modificações que a própria realidade apresenta. Mudando a realidade, muda o próprio texto. Não existe uma separação, portanto, como quer fazer crer a tese da mutação constitucional, entre norma e realidade. Da mesma forma, a tese da aplicabilidade das normas constitucionais, ela é equivocada, porque ela está baseada ainda em um aspecto semântico ou sintático do direito. Né? Não consegue perceber que o direito é uma questão de aplicação, né? Que é uma questão de jogo de linguagem, para usar Wittgenstein. Né? Não é possível saber se uma norma é de eficácia plena, contida ou limitada, simplesmente pela leitura do texto. Né? Na verdade, o problema, né, do texto normativo está relacionado a como nós compreendemos, interpretamos e aplicamos esse texto. Né? Portanto, o direito não pode estar preso àquilo que Dworkin vai chamar de aguilhão semântico. Né? O direito não é apenas uma questão semântica ou sintática, é fundamentalmente uma questão interpretativa. Né? Nesse sentido, essas teses, embora ainda muito repetidas no nosso país, elas deveriam ser abandonadas, né? E deveríamos começar a compreender o sistema jurídico como um conjunto coerente e consistente de princípios, né? Na busca de reconhecer as iguais liberdades dos cidadãos, né? Dos membros dessa comunidade personificada. Então é isso, pessoal, e aí nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!